Tudo bem com você? É interessante perceber como até a mídia secular, alguns chamam de mídia mainstream, a grande imprensa, está percebendo e está falando sobre o declínio da cultura woke. Já falei sobre isso em algumas ocasiões aqui no meu canal, tem até um vídeo, uma palestra em que eu apresentei com o título Cristãos Woke. Vou deixar aqui na descrição para você assistir depois e ver como essa cultura também acabou entrando em muitas igrejas e causando problemas. Agora, as pessoas fora do ciclo religioso também percebem como essa cultura trouxe problemas para a sociedade e fez, mais uma vez, mover o pêndulo da história. Já vou comentar então sobre isso. Mas antes, deixa eu mostrar para você aqui essa matéria da revista Veja, saiu no site da revista Veja, como os excessos da onda woke viraram um tiro no pé. Eu não vou explicar aqui detalhes sobre isso, porque, como eu disse nesse outro vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, eu dou mais detalhes sobre o que é essa cultura, que cultura é essa woke ou progressista, ok? Exageros enfraquecem o combate às diversas formas de preconceito e provocam reações mundo afora que ameaçam relevantes conquistas sociais. Aqui, então, uma ilustração interessante, né? Uma pá enterrando ali algumas artes, ali, algumas ilustrações que mostram essa ideia da cultura woke sendo, então, sepultada, né? As últimas décadas foram de nítido avanço na luta contra o preconceito e a desigualdade. Em todo o mundo, as minorias, um leque que abrange negros, mulheres, imigrantes, homossexuais e pessoas trans, se beneficiaram de uma ampla e saudável revisão de julgamentos pela sociedade, que resultou na aprovação de leis garantindo seus direitos e punindo quem não os respeitasse. Assim caminhou a humanidade com mais tolerância, aceitação, até a grita ultraconservadora ganhar força em um fosso se abrir entre ela e a banda mais progressista. Interessante que sempre é ultraconservador, ultradireita, mas nunca se coloca ultra-esquerda, né, ultra progressista ou coisa parecida, né? Mas enfim, vamos lá. A acentuada radicalização que se seguiu pegou em cheio os ventos de social, permitindo que um grupo de zelotes tomasse a si a função de estender a teia da inclusão a limites extremos, atirando pedras para todo lado e recorrendo às redes para sumariamente cancelar todo e qualquer suspeito de discriminação. Uma cruzada furiosa, o nome de woke, tanto provocaram e exageraram que o woke, depois de um pico de influência, entrou em acelerado declínio, fazendo ressurgir, infelizmente, o impulso para realimentar séculos de injustiças. A onda woke, derivado do verbo to wake, acordar em inglês, é uma extrapolação do conceito do politicamente correto, nascido quase como piada nos alojamentos universitários dos Estados Unidos, com o intuito de introduzir certa cautela no modo de as pessoas agirem e falarem, para não ofender ninguém. Com regras virtuosas, moralistas, chatas mesmo, foi abrindo espaço para a conscientização da necessidade de combater injustiças e promover maior diversidade e valorização de minorias. Ao radicalizar o que era um avanço paulatino, o woke mergulhou na intolerância que pretendia banir e deu um fatal tiro no pé. Pegando carona no cansaço geral com a intransigência de seus métodos, o refluxo conservador disseminou um forte sentimento anti-woke na política. Na verdade, a verdade é que ninguém mais suportava os exageros dessa cultura policialesca, né, e extremista. Você pode perceber, por exemplo, o fenômeno aí dos filmes, das produções, das séries, né? Tentaram lacrar ao máximo aí com essa cultura e acabou dando errado, né? Porque as pessoas não estão a fim de ir aos cinemas, assistir a uma série para ficar sendo ideologizadas, sendo doutrinadas, né, nessa cultura toda aí. As pessoas querem apenas se divertir, querem apenas assistir a um filme, coisa parecida. Então, a gente viu aí, por exemplo, o sucesso de bilheterias, que foi o filme Maverick, né, do Top Gun ali, simplesmente de aventura, com um formato assim daqueles mais tradicionais mesmo, né?
a jornada do herói, digamos assim, e que foi um sucesso estrondoso de bilheteria. E outros naufragando, né? Filmes que antes tinham personagens fortes, personagens que eram vendedores. Veja o que fizeram com a série Star Wars, por exemplo, né? A Disney amargando aí prejuízos e mais prejuízos, porque querendo lacrar com suas produções e doutrinando, né, por meio dessas produções de desenhos animados e filmes e assim por diante. No marketing também a gente vê isso aí, muitas empresas acabaram desistindo, acho que até demitindo, né, suas equipes de marketing que só queriam lacrar, só queriam doutrinar, e isso estava dando errado, não estava dando lucro. O mercado é capitalista, não quer saber de prejuízo. Então agora estão voltando, algumas empresas estão voltando aos antigos padrões de marketing, né, família tradicional, a meritocracia e por aí vai, né? Enfim, é um fenômeno agora inverso, né? Nós vemos o pêndulo sendo movido para o outro lado, sempre assim, né? Quando vai para um extremo, acaba tendo uma reação contrária para o outro lado. E daqui a pouquinho eu vou comentar o que isso tem a ver com a vida, com a religião, com profecias. É um fenômeno bem interessante. Pegando carona no cansaço geral com a intransigência de seus métodos, o refluxo conservador disseminou um forte sentimento anti-woke na política, nas salas de aula, na cultura, nas redes sociais, exacerbando com tintas berrantes pela eleição de Donald Trump, exacerbado com tintas berrantes pela eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. É bom lembrar que na Holanda, um conservador, Geert Wilders, também foi eleito, na Itália também, a Meloni, na Argentina, Milei, né? Então é uma onda à direita, agora uma onda conservadora, que está varrendo o planeta, e, em certo sentido, uma reação contra essa cultura progressista woke que tomou conta do cenário, né? Vamos lá. O radicalismo woke é de fato um tanto incômodo. Interessante, né? Você vê agora a admissão da imprensa secular de que realmente, em muitos sentidos, era uma chatice esse tipo de coisa. Apoderando-se de reivindicações válidas, insista-se, os extremistas despertos vestem um manto de superioridade moral ao decretar que todos os que não pertencem ao clube estão adormecidos, iludidos, errados. O instinto do movimento é encerrar qualquer debate, daí o pendor pelo cancelamento, e policiar o discurso com proibição de termos ofensivos e uso de linguagem neutra como mandamento. Virou um ativismo simbólico que perdeu contato com a realidade, diz Stacey Zavataro, professora de gestão pública da Universidade Central da Flórida. Pesquisa recente da Gallup mostra que só 35% dos americanos se preocupam muito com questões raciais, 13 pontos a menos do que o pico de 2021. Já o Pew Research Center registra que a parcela dos que acreditam que alguém pode se identificar com um sexo distinto do atribuído ao nascimento cai desde 2017, primeiro ano do levantamento. O número dos que veem no machismo um problema grande também só tombou desde o apogeu de 70% em 2018 ao Me Too, que expurgou de Hollywood e outros cantos homens poderosos que abusavam de mulheres. Nascida e nutrida, ela também, entre os estudantes das universidades americanas, da elite, a onda woke vem sendo cerceada no próprio berço. Um dos principais alvos são os programas de diversidade, equidade e inclusão, iniciativas fincadas na pluralidade para levar em conta raça, gênero, sexualidade na contratação de professores e no ingresso de alunos. A militância direitista, que também desfila uma estridente banda radical, acusa a academia de elevar fatores como a cor da pele, a condição de ingrediente decisivo na produção de saber e promover uma caça às vozes que julga dissonantes. E por aí vai, né? Depois você pode ler isso aqui, vou deixar na descrição também esse link da matéria aqui da revista Veja, para você ver, então, entender um pouquinho mais esse fenômeno aí, né? Que, como se vê, está cansando, né? Bom, eu vou ficar por aqui com respeito à matéria da Veja e quero comentar com você o seguinte, né? Na verdade, tanto os mais à esquerda no espectro quanto os mais à direita se valem dessa ideia de dominar a imprensa, a política, os meios de produção cultural. No caso da esquerda, ou dos chamados marxistas culturais,
a ideia vem lá do Gramsci, Antônio Gramsci, um pensador, jornalista, filósofo italiano, que escreveu lá um monte de coisas quando estava preso, e ele propunha então que as ideias marxistas pudessem avançar não mais pelas armas, porque não deu certo, né, mas pelas ideias, que eles deveriam então cooptar a imprensa, as escolas, as universidades, para levar avante seus planos de conquista da cultura, da sociedade. Não é diferente, então, do lado mais à direita, no espectro mais à direita, com aquilo que a gente chama de, por exemplo, teologia do domínio, que consiste em dominar também a política, a cultura, a educação, os meios, as mídias, né? Então, na verdade, é uma guerra cultural, né, de ambos os lados, e com meios muito semelhantes. No que diz respeito à religião e às profecias, é interessante notar esse cenário. Eu tenho falado sobre isso já em algumas palestras, alguns vídeos aqui no canal, que ao o mundo guinar, né, para uma direita mais conservadora, religiosa, nós vemos um enfraquecimento da separação entre Estado e Igreja. A teologia do domínio é bem isso mesmo, né? É dominar a sociedade, implantar um reino de Deus aqui na Terra, esquecendo-se de que o reino vem do céu, do alto, sem intervenção humana. É só você ler Daniel capítulo 2, por exemplo, e você vê que aquela pedra que é o reino de Deus, ela vem do alto, não vem com intervenção humana. Tanto a teologia da libertação, à esquerda, quanto a teologia do domínio, à direita, elas têm essa ideia equivocada de que o reino de Deus deve ser implantado aqui na Terra, com esforços humanos, com o uso da política. Ambas fazem isso, ambas têm feito isso. E nós que nos pautamos pela Bíblia entendemos que não é assim que funciona. Estado e igreja devem estar separados, né? Quando estiveram juntos, foi uma tragédia para a humanidade. É só você lembrar aí da Idade Média, quando a Igreja Romana estava aliada ao Estado, quantas pessoas morreram, foram torturadas, foram caladas por essa nefasta união entre Igreja e Estado. Então nós, adventistas, por exemplo, somos defensores históricos da separação entre Estado e Igreja. Não queremos que haja mistura entre religião e política. E pregamos o reino vindouro, a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Bem, então, ao o pêndulo voltar para o lado da direita conservadora, a gente vê um cenário interessante para que algumas profecias possam avançar. Não que Deus dependa disso, obviamente, né? Se você pensar no lado da esquerda, alguma coisa como o decreto dominical, por exemplo, pode avançar com as pautas ambientalistas. Domingo do clima, como eles têm chamado, né? Lockdown climático, Laudato Si, o Papa Francisco propondo aí o descanso dominical como uma ideia que pode amenizar as mudanças climáticas. E pelo lado da direita, já falei aqui sobre o projeto 2025, por exemplo, que é uma proposta dos evangélicos ao Trump, uma proposta de governo para o Trump. Entre as ideias que estão ali está o domingo também, como o descanso dominical, como algo que pode beneficiar as famílias e trazer outros benefícios à sociedade. Então, esquerda e direita, no que diz respeito à questão dominical, estariam bem unidas, estariam de acordo, caso haja realmente, e nós cremos que haverá, um decreto, uma lei dominical. Mas uma sociedade mais conservadora e religiosa é interessante porque muita gente acaba sendo iludida com a ideia de que tudo vai ficar bem agora, de que vamos viver praticamente um reino de Deus aqui na Terra. É claro que algumas pautas de esquerda são realmente absurdas, antibíblicas e demoníacas, né, como a questão do aborto indiscriminado, como a imposição da ideologia de gênero, como a liberação do uso das drogas que destroem famílias, acabam com as vidas e promovem o tráfico, promovem o negócio dos traficantes, né? Então, essas pautas são realmente objetáveis, são absurdas, e é bom que haja uma reação a isso. Só que a reação é inversamente proporcional aos exageros woke, progressistas, comunistas, enfim, acaba sendo uma reedição desse dominionismo que vai acabar prejudicando minorias religiosas que não concordem com as pautas conservadoras que serão apoiadas pela política. Não adianta, vamos acordar para a realidade, né, de que estamos entre a cruz e a espada, como se diz, ou entre o fogo e a frigideira, né, e nós não temos para onde ir neste mundo, a não ser para os braços de Cristo e confiar em nosso Senhor, em nosso Deus e no cumprimento das profecias. Elas vão se cumprir no tempo certo, no tempo determinado por Deus, não sabemos quando, mas avançarão.
e quem viver verá, né? Agora é interessante perceber realmente como as coisas avançam, né? E notar, eu até estou preparando uma outra palestra agora com o título de dos braços da besta do abismo para o colo da besta do mar, porque é exatamente esse fenômeno que está acontecendo, né? A besta do abismo é o ateísmo, são os esforços revolucionários contrários à Bíblia, como aconteceu exatamente na Revolução Francesa. Ali nós temos um laboratório, né? Quando se fala em aspectos políticos e de governo, claro que teve vantagens, teve avanços, a monarquia era opressora e tudo mais, mas quando a gente analisa esse assunto, a Revolução Francesa sob a ótica religiosa, foi uma tragédia, né? Houve uma reação dos revolucionários contra a fé, contra a igreja, contra a Bíblia. Estude com atenção Apocalipse capítulo 11, e aqui no meu canal também você encontra materiais, aí, vídeos sobre isso, Apocalipse 11, a besta do abismo, as 3 bestas do Apocalipse, tudo isso você tem aqui no meu canal. Agora é interessante que o desdobramento dessas ideias revolucionárias acabou dando, né, no chamado marxismo cultural, na cultura woke, tudo isso que vai contra a palavra de Deus, que promove causas revolucionárias, está alinhado com a besta do abismo. Agora estamos vendo a besta do mar se levantando com força, haja vista que muita gente que acabou abandonando essa cultura woke, ou se revoltando com ela, está indo para aquilo que eles acham que é o maior exemplo de tradição, de seriedade, ou seja, a Igreja Católica Conservadora. Eu já falei sobre isso, vamos falar mais sobre isso. Ano que vem, fique atento, nós teremos um evento ali em São José dos Campos, vou deixar para você aqui o cartaz, é um evento bem interessante, a sedução de Roma. E nós vamos falar sobre esse fenômeno de protestantes que estão migrando para a Igreja Romana tradicional, não a Igreja Romana ali da teologia da libertação, porque isso na verdade, marxismo travestido de religião, cultura woke lá dentro, né? Mas há uma ala conservadora no catolicismo, que também está crescendo, e que está tendo muita voz na internet, nas redes sociais, que tem atraído, então, esses protestantes, que, sinceramente, para mim, na minha ótica, né, falta-lhes uma profundidade na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, estão abandonando ali a reforma, sola escritura, para abraçar a tradição, os dogmas que não são bíblicos. Então, há um fenômeno de... Claro que o caminho inverso é muito mais perceptível, muito mais católicos se convertem ao protestantismo, obviamente, mas é realmente interessante analisar esse fenômeno de protestantes, alguns pastores até, migrando para o catolicismo tradicional, que segundo alguns defensores dessa ala mais conservadora, como Brasil Paralelo, Olavo de Carvalho e os filhotes de Olavo de Carvalho, seria então uma solução para esse mundo que foi wokeizado, que foi... enfim, invadido por essa cultura progressista. A solução não é abraçar, não é ir para um caminho dogmático, histórico. Quem diz que só porque se tem história, milhares de anos, esteja no caminho certo? Estude com atenção as profecias das 7 igrejas do Apocalipse. A profecia das 7 igrejas do Apocalipse. Você perceberá como há uma degradação do cristianismo ao longo do tempo, como aconteceu também com o povo de Israel, né? E como foi necessária uma reforma religiosa para que essa igreja não se perdesse de todo, não se perdesse entre os dogmas ou essa mistura nefasta de Estado e igreja, enfim. Então, a profecia das 7 igrejas do Apocalipse mostra que há uma degradação, uma reforma e um caminhar para o fim, em que haverá um povo remanescente, portanto não é maioria, porque é remanescente, Apocalipse 12, 17, leia lá Apocalipse 12, e você perceberá então que é um povo que é fiel aos mandamentos de Deus. A Bíblia é sagrada, e não a dogmas humanos e tradições e mandamentos humanos. Então realmente haverá uma polarização de um remanescente contra uma grande maioria, talvez aí, que vai abraçar uma religião dogmática, e por isso há o apelo no Apocalipse: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, povo meu, porque não quero que vocês participem de seus pecados e flagelos. Deus tem muita gente boa, sincera, ainda nesses movimentos, tanto à esquerda quanto à direita, movimentos religiosos, que estão lá buscando um encontro com Deus, buscando algo para as suas vidas. Deus está chamando essas pessoas para sair de Babilônia e fazer parte do remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, têm o espírito de profecia. Né? Então é preciso que nós erguamos a voz, apresentemos às pessoas a verdade da palavra de Deus e mostremos a essas pessoas que elas não precisam sair da besta do abismo para o colo da besta do mar, de Apocalipse 13. Elas precisam encontrar
um povo que segue a Bíblia unicamente, um povo que se pauta pelas doutrinas, pelos mandamentos da palavra de Deus, um povo que leva a sério a religião, um povo que quer viver à luz dos ensinamentos de Cristo, porque amam Jesus de todo o coração e querem ver Jesus voltar. Um povo que não se ilude com as promessas de um reino humano aqui e agora. É um povo que olha para frente, para o alto, e sabe que a esperança vem na volta de Jesus, no reino eterno que ele vai trazer. Eu convido você a estudar a Bíblia, e somente a Bíblia, com oração, pedindo ao Espírito Santo que abra o seu entendimento, a sua mente, para você compreender as verdades importantes para o nosso tempo. E não se deixe iludir pelo canto da sereia das bestas do Apocalipse. Para Satanás, tanto faz se as pessoas estiverem iludidas pela besta do abismo, pela besta do mar, pela besta da terra, porque ele é quem opera as cordinhas das marionetes. Ele é quem está usando essas bestas como proxies, como procuradores, digamos assim, né? E para ele tanto faz se você estiver enlaçado, enganado, enredado por qualquer uma dessas bestas ou por todas elas, porque no fim haverá uma convergência, na verdade, de interesses, de ideias. Então esteja atento, estude a Bíblia com oração, estude o Apocalipse, o livro de Daniel, e com certeza esse estudo vai ser revelador para você. E tome sua decisão somente quando você entender realmente aquilo que Deus quer para a sua vida. Não vá nas ondas, não vá pelas influências, não vá pela mente de alguém, né, nem pela minha aqui, estude a Bíblia. Seja um verdadeiro bereano. E eu tenho certeza de que Deus vai ajudar você a sair de Babilônia para o caminho da verdade, caminho da luz, e fazer parte do remanescente que quer andar com Deus, sendo pautado pela palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.